Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, recebe observadores internacionais e fala em eleições seguras. Número de eleitorado cresceu 6%, com destaque para os mais jovens. Brasil cria quase 280 mil empregos com carteira assinada em agosto. No Dia Mundial do Coração, Sociedade Brasileira do Setor alerta para os riscos maiores para as mulheres. Brasil é o segundo país no ranking mundial do desaparecimento de aves. Vladimir Putin anuncia que amanhã a Rússia vai anexar 15% do território da Ucrânia. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala em grande número de mortes provocadas pelo furacão Ian. E uma réplica do automóvel do agente 007 é leiloada por 17 milhões de reais para obras de caridade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse hoje que as eleições de domingo serão de maneira segura e confiável. A declaração foi dada aos observadores internacionais que vieram ao Brasil para acompanhar todo o processo. Os observadores internacionais têm uma extensa programação sobre as eleições brasileiras nos próximos dias. Até sábado, participam de um ciclo de palestras sobre o processo eleitoral e no domingo acompanham as eleições. A presença dos observadores garante a transparência e o reconhecimento da eleição brasileira diante do mundo todo. A recepção dos observadores e a abertura da programação foi realizada nesta quinta-feira em Brasília e contou com a participação do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da ministra Rosa Weber, presidente do STF. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a urna eletrônica fabricada no Brasil é referência mundial e motivo de orgulho brasileiro e que a eleição é manifestação da democracia e será realizada de maneira segura, transparente e confiável. Para que haja a verdadeira democracia, há necessidade de plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto de cada eleitora e de cada eleitor brasileiro. A segurança e a liberdade do voto serão efetivadas tanto com a observância do absoluto sigilo do voto, que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pelo respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência, de coação ou de pressão por grupos políticos ou econômicos. Para evitar qualquer risco de violência, qualquer desrespeito ao sigilo do voto, o Tribunal Superior Eleitoral vem tomando e tomou já inúmeras e importantes medidas para garantir que o eleitor tenha absoluta tranquilidade no domingo, como em cada em dois anos, os eleitores e eleitoras brasileiros têm. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, por unanimidade, proibir o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores na véspera, no dia das eleições e nas 24 horas do dia seguinte ao pleito. Segundo a proposta aprovada pela Corte, fica proibido no período o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte dos CAGs, sob pena de prisão em flagrante por porte ilegal de arma em caso de descumprimento. A decisão tomada nesta quinta-feira altera uma resolução de 2021 do próprio TSE, que trata sobre os atos gerais do processo para as eleições 2022. O eleitorado brasileiro cresceu 6% na comparação com 2018. E o que mais chama a atenção é o aumento do número de jovens entre 16 e 17 anos de idade que vão votar. Júlia tem 16 anos e neste dia 2 de outubro vai votar pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa, na verdade. As redes sociais têm muito impacto nisso, né? Como nas redes sociais
só tem essas informações sobre a eleição o tempo inteiro, acaba que o tempo inteiro eu fico pensando nisso. Então, estou bem ansiosa para domingo. Mesmo com voto facultativo nessa faixa etária, a estudante resolveu participar do processo eleitoral. Eu acho muito importante a opinião e a posição de cada um, o voto. Então, mesmo que ele seja facultativo, eu acredito que todo mundo deveria votar de forma consciente, escolhendo cada candidato e não só votando por votar, acreditando na própria ideologia. E a Júlia não é a única que pensa assim. O número de pessoas que têm entre 16 e 17 anos dentro desse processo subiu bastante esse ano. Agora são 2.100.000 jovens eleitores, 700 mil a mais do que em 2018, alta de 51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, quase todos esses eleitores fizeram cadastro na Justiça Eleitoral nos 4 primeiros meses de 2022, após a campanha de conscientização promovida pelo órgão. E acho que o sucesso dela é porque ela conseguiu chegar no jovem, né? Ela conseguiu trazer a linguagem necessária, conseguiu canais de acesso à informação que antes o TSE, como um órgão público, né, bem tradicional, dificilmente conseguiria se não tivesse aí um apoio da sociedade e de celebridades para difundir essa informação. As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, o maior eleitorado da história brasileira deverá comparecer às urnas. Inclusive a Júlia, que já está pronta para exercer sua cidadania. Conta que se preparou direitinho para isso. Existem vários testes que te ensinam a como votar. Então, sobre isso, está tudo pronto. Agora eu já sei votar, né, de fato. Sobre os candidatos, eu também estou 100% certa de quais são os que eu vou votar, quais eu escolhi. E agora é isso, agora é só chegar lá e votar. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate público reforça não só a política, mas reforça a sua capacidade de influenciar e mudar o que você acha que é importante mudar no país. A campanha de vacinação contra a poliomielite vai terminar amanhã em todo o Brasil. Pouco mais da metade das crianças foram imunizadas, como em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a meta é imunizar 13 mil crianças de 1 ano a menor de 5 anos de idade contra a poliomielite. Mas a campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira e até agora somente 52%, ou seja, apenas a metade do público-alvo foi levado pelas famílias aos postos para receber o imunizante. Sabemos que é uma doença grave, muitas vezes a criança adoece e talvez nem percebemos, porém, caso incorra numa situação mais grave, essa criança pode chegar a óbito ou até mesmo se encontrar de forma paralítica e ficando cadeirante ou até mesmo acamada. Então nós reforçamos a importância da vacinação deste público neste momento. Para a aplicação das doses, basta que os responsáveis levem as crianças até a unidade de saúde mais perto de casa, com a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. A baixa procura por doses não é uma exclusividade da imunização contra a poliomielite. A falta de adesão a outras campanhas também aumentou o risco de reintrodução de mais doenças no país. Desde 2016 é percebido essa diminuição da cobertura vacinal ao longo dos anos, isso para todas as vacinas. Hoje a gente está falando da poliomielite, como temos também a reintrodução do sarampo dentro do território nacional. Até 2015, 2016, o Brasil tinha aí uma certificação de livre da doença, porém é percebida a circulação do vírus do sarampo também em território nacional. O gerente lembra que algumas doenças só podem ser combatidas através da vacina e cita como exemplo a pandemia de Covid-19, que teve os números de casos reduzidos depois que a população teve acesso à imunização. Atualmente, as doses estão disponíveis para pessoas acima de 3 anos de idade. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou a aplicação de doses da Pfizer para quem tem a partir de 6 meses de vida, mas o município aguarda a chegada das doses para fazer a aplicação. Nós estamos aguardando o Ministério da Saúde resolver
as questões de calendário, a introdução da vacina da plataforma e a distribuição da vacina para os estados e municípios para darmos início. Então, hoje, praticamente, aí, a partir do 6º mês de vida, é possível se vacinar contra a Covid-19 no Brasil. Lembrando que nós temos 4 plataformas autorizadas pela Anvisa, então, obviamente, em relação a esse público em específico, a partir do 6º mês de idade, estamos no aguardo do Ministério da Saúde para que possamos receber as vacinas e darmos início a essa vacinação aqui em Dourados. A capital paulista já tem o mês de setembro mais chuvoso em 7 anos. Desde o dia 12 de março não chovia tão forte na cidade. O balanço prévio do Centro de Gerenciamento de Emergências revelou que a chuva que atingiu São Paulo de forma intensa nos últimos dias, neste início de primavera, contribuiu para que a cidade registre o setembro mais chuvoso dos últimos 7 anos. A capital registrou 115 milímetros até a tarde desta quarta-feira, que corresponde a 75% acima do esperado para o mês. Esse volume não era registrado desde 2015, quando choveu 198,6 milímetros. Não chovia tão forte na capital desde 12 de março deste ano, quando o acumulado foi de 56 milímetros. Segundo o CGE, a chuva já começa a ficar menos intensa em São Paulo. Na semana que vem, o tempo deve seguir encoberto, com alguns períodos de sol e chuva fraca. A capital continua com alerta para deslizamentos de terra nas áreas de risco e, por conta disso, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou o estado de atenção. Um estudo feito por pesquisadores dos Estados Unidos mostrou que a musculação pode aumentar a expectativa de vida das pessoas. O trabalho americano levou em consideração dados de 150 mil pessoas com idades entre 60 e 70 anos. Os pesquisadores descobriram que aquelas que faziam tanto exercícios aeróbicos quanto de musculação eram propensos a viver mais do que aqueles que praticavam apenas um ou outro. Os participantes foram questionados sobre sua rotina de exercícios e as pessoas que faziam os 150 minutos recomendados de exercícios moderados por semana eram mais saudáveis. Mas quem combinava exercícios aeróbicos regulares com atividades de fortalecimento muscular 1 ou 2 vezes por semana se saiu ainda melhor. Eles apresentaram um risco 47% menor de morrer por qualquer causa, exceto câncer, ao longo dos 9 anos seguintes, do que aqueles que não eram ativos. Exercícios aeróbicos como caminhada apressada, corrida, ciclismo e natação também fazem bem para o coração. O estudo se concentrou apenas em pesos, mas os pesquisadores dizem que outros tipos de exercícios também se aplicam, como flexão, agachamento e pilates. E veja a seguir, Brasil cria quase 280 mil empregos com carteira assinada em agosto. E ainda, no Dia Mundial do Coração, Sociedade Brasileira do Setor alerta para os riscos maiores para as mulheres. O mercado formal de trabalho apresentou saldo positivo em agosto. Os dados do emprego do Brasil foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A geração líquida de empregos ficou em 279 mil vagas preenchidas no mês de agosto. Esse é o resultado da equação admissões menos demissões, gerando então mais um saldo positivo sobre os empregos com carteira assinada no país em 2022. A criação de empregos em agosto foi puxada especialmente pelo setor de serviços, com mais de 141 mil contratações, seguido pela indústria, comércio, construção e, por fim, a agricultura. Todos os estados brasileiros registraram alta no nível de emprego formal no mês verificado, principalmente São Paulo, com um salto positivo de quase 75 mil vagas, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. O salário médio nessas contratações foi de aproximadamente R$ 1.950 em agosto, quase R$ 30 a mais
do que no mês de julho. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram abertos 1.853.000 postos. E o total de pessoas empregadas com carteira assinada no mês fechou em 42,5 milhões de trabalhadores, o maior resultado da série histórica desde 2010. Os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em alta depois de 2 dias de queda, renovando a máxima desde julho, de olho nas novas estimativas feitas pelo Banco Central para a economia brasileira e no aumento das tensões na Ucrânia e na crise energética na Europa. Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,87% e encerrou o dia em R$ 5,39 na venda, a maior cotação desde 22 de julho. E a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,73% aos 107.664 pontos. Uma série de indicadores divulgados hoje apresentam números que revelam boas perspectivas da economia para o consumidor. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, foi negativo em 0,95% em setembro. Mesmo com o segundo mês seguido de deflação, o acumulado em 12 meses está um pouco acima de 8%. Mas quem tem reajuste à vista sempre pode negociar. E no relatório divulgado hoje pelo Banco Central, a aposta é que a inflação vai fechar este ano em 5,8%. Vai continuar acima do teto e 3,5%, mas bem abaixo das estimativas do início do ano de um IPCA de 2 dígitos. E segundo os economistas que fizeram o relatório, a economia ainda não sentiu todos os efeitos das medidas de desoneração de impostos feitas pelo governo. É por isso que, neste mesmo relatório, o Banco Central aumentou a previsão para o crescimento da economia este ano em 1 ponto percentual. A projeção agora é de um PIB de 2,7%. Para o Banco Central, o Auxílio Brasil e a baixa dos combustíveis melhoraram a situação geral. Para 2023, o Banco Central aposta em um crescimento de 1%. A notícia ruim é sobre as contas do governo. A previsão de um saldo positivo de 4 bilhões de dólares agora é de um saldo negativo de 47 bilhões. O resultado será provocado principalmente pela balança comercial. O país passou a importar mais que o esperado e, como o real está desvalorizado e a conta é paga em dólar, é preciso gastar mais. E hoje, Dia Mundial do Coração, não faltam estatísticas que preocupam, principalmente no caso das mulheres, que sofrem mais infarte que os homens. Motivo mais que suficiente para a sociedade brasileira do setor alertar que é melhor não adiar medidas preventivas. O Dia Mundial do Coração foi lembrado neste dia 29 e teve o objetivo da sua criação para conscientizar a população sobre os problemas cardiovasculares. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que ainda esse problema representa a maior causa-morte no Brasil, com cerca de 360 mil casos anuais. As mulheres ganham cada vez mais espaço dentro dessa estatística. Atualmente, cerca de 30% dos casos de infarto têm mulheres como vítimas. Estudos constatam que elas têm uma chance maior de morte depois de instalado o infarto. Por isso, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista lançou uma campanha nacional, Seu Coração Não Espera, justamente para incentivar as mulheres a cuidarem mais de si. Temos que chamar atenção na população feminina porque a doença cardiovascular é a que mais mata. Por isso o nome da campanha Seu Coração Não Espera, porque as mulheres também não podem esperar. Ao contrário do que elas costumam fazer de levar os seus maridos, os seus filhos à emergência para cuidar deles, elas também têm que se lembrar de cuidar delas mesmas. Quando elas têm algum sintoma cardiovascular, procurar a emergência, procurar o seu cardiologista quando não é algo muito grave, mas fazer esse tipo de investigação para poder se proteger e morrer menos, ter uma sobrevida maior, com qualidade de vida maior também. No Brasil, mais de 200 mulheres morrem vítimas de infarto, chegando a matar 6 vezes mais que o câncer de mama, onde já se tem campanhas bem estabelecidas. Fatores genéticos são muitas vezes grandes causas de problemas no coração, como no caso da Brena, que mesmo com 24 anos está sempre colocando em ordem os exames, pois teve uma perda na família por doenças cardíacas.
Então, depois que eu perdi pessoas da família que tinham problema no coração, me deu aquele susto assim e eu resolvi cuidar, porque até então, se eu tinha pessoas da família, eu tinha a possibilidade de ter o mesmo problema que eles também. Então, depois disso, eu estou tendo cuidado agora como, meu Deus do céu, estou cuidando muito. Quanto mais cuidar, melhor. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que até o final deste ano, quase 400 mil brasileiros morrerão por doenças do coração e da circulação. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. O alerta, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares podem reverter essa grave situação. O Brasil poderá sofrer com a falta de professores nos próximos anos se não investir na formação de docentes para a educação básica. A falta de interesse dos jovens na profissão tem relação com os baixos salários e da falta de valorização dos profissionais da área. As projeções indicam que no ano de 2040, o Brasil poderá ter 1.750.000 professores, 235 mil a menos do que a média estipulada para que possamos manter o ritmo da educação que temos agora. Segundo dados de uma pesquisa do Instituto Semesp, a baixa remuneração e as más condições de trabalho são os principais motivos para a redução contínua do número de professores. Atualmente, temos um professor para cada 20 estudantes na educação básica. O cenário atual é preocupante devido à redução no número de estudantes que concluem a graduação. O crescimento de alunos formados em cursos de licenciatura foi de apenas 4%. Ele só não foi maior pelo fato de muitas pessoas abandonarem a faculdade devido ao ensino à distância, que ganhou destaque a partir da pandemia de Covid-19. Nos últimos 10 anos, o número de alunos que iniciaram cursos presenciais de licenciatura diminuiu 40%. Na média, de cada 3 alunos, um não termina a faculdade. Para deixar a situação ainda mais complicada, o crescimento de ingressantes em licenciaturas de 2010 a 2020 foi bem inferior ao crescimento registrados em outros cursos. Em 10 anos, o número de alunos novos em licenciaturas cresceu pouco mais da metade. Porém, nos demais cursos, como engenharia, medicina e odontologia, o índice foi superior aos 70%. O desinteresse dos jovens em seguir a carreira de professor está relacionado com o processo de precarização da profissão. Diversos docentes também já deixaram de dar aulas por falta de infraestrutura das escolas. O número de professores jovens em início de carreira também caiu de 2019 até o ano passado, passando de 116 mil para 67 mil. Por outro lado, o número de docentes com 50 anos ou mais teve um grande aumento nesse período. E veja a seguir, Vladimir Putin anuncia que amanhã a Rússia vai anexar 15% do território da Ucrânia. E veja também, presidente americano Joe Biden fala em grande número de mortes provocadas pelo furacão Ian. Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar para escolher os novos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. Há 3 dias da votação, a Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes para as urnas eletrônicas serem acionadas em todo o país para uma disputa acirrada. Entre os postulantes a cargos públicos, 29.261 pessoas fizeram registro de candidatura e 27.115 foram deferidas, ou seja, 2.146 pessoas tentaram concorrer, mas tiveram registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. A maior concorrência é para o cargo de deputado federal. São 10.629 candidatos para 513 vagas. E há 3 dias das eleições, as urnas eletrônicas já estão preparadas com os dados dos candidatos e lacradas para serem distribuídas. Nestas eleições, mais de 577 mil urnas serão utilizadas. Todas emitem um sinal sonoro para informar o fim da votação. E contam com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. A novidade este ano é a apresentação de um intérprete de Libras na tela para orientar os eleitores surdos, além do sistema em braille no teclado da urna e fones de ouvido para pessoas cegas ou com baixa visão.
Outra novidade nesta eleição é o horário de votação, que seguirá o horário da capital federal. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde no horário de Brasília. Portanto, fique atento à sua região, ao seu estado, à sua cidade com horário diferente de Brasília. O propósito dessa medida é assegurar uma apuração rápida a partir das 17 horas. Nas 181 cidades no exterior onde há brasileiros que participam das eleições, a votação também seguirá o horário de Brasília. Nós temos 183 mil brasileiros que vão votar nos Estados Unidos, 81 mil em Portugal e 76 mil no Japão. E os brasileiros querem votar, graças a Deus. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o download do aplicativo e-Título, que é a versão digital do título de eleitor, só poderá ser feito até o próximo sábado. O app tem várias funcionalidades para o eleitor, desde servir de identificação no ato de votar até consultar a sessão de votação. O e-Título só receberá justificativas de ausência durante o horário de votação no domingo. Por conta disso, deve ser baixado com antecedência. Para ser usado como identificação na hora de votar, o eleitor precisa ter feito o recadastramento biométrico e o título digital deve apresentar uma foto, mas não é necessário dispor do documento impresso no dia. Vale destacar que o e-Título não é obrigatório. Para votar, o eleitor pode levar um documento com foto, o título de eleitor impresso ou o aplicativo. Respeitar a melhor idade, dar condições de bem-estar e divertimento. Esse é um projeto que vem dando certo em cidade como Santa Catarina, com o Centro de Convivência do Idoso, o maior deles que fica localizado em Criciúma, onde a semana foi de fazer corte aos reis e rainhas da melhor idade. O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente no 1º dia de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população idosa. O Centro da Terceira Idade de Criciúma veio para trazer esse cuidado para a população com mais idade. Acontecem os encontros nos bairros e também oficinas aqui no Centro da Terceira Idade. Isso representa a vida para todos os idosos, para quem faz o trabalho voluntário aqui também, para a equipe de funcionários. E a cidade rejuvenesce com a participação de todos os idosos. No local, são atendidos idosos com várias ações envolvendo atividades físicas, motoras, jogos e socialização para que eles se mantenham em movimento. E nessa semana especial, cada bairro foi representado por uma rainha da terceira idade ou até mesmo por um casal real. Mas tudo isso vem de encontro à satisfação que o local traz para os seus frequentadores. É a coisa mais importante que poderia acontecer na nossa vida. É muito bom. Para a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com mais de 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento, ou com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. Estima-se que em 2050, mais de 31,8 milhões de brasileiros já estarão acima dos 60 anos. Mas essa turma é tão animada que não existe terceira idade não, e sim melhor idade, como a dona Bernadette, que com seus 74 anos não vê melhor lugar para estar. Porque aqui é maravilhoso, né? A gente sai de casa, vem para cá, encontra amigos, se está triste, fica alegre. E assim a gente se expande, é muito bom, é uma convivência muito boa. Esse evento aqui é maravilhoso para as idosas, né? Pessoas idosas. Eu tenho 74 e estou aqui já há muito tempo, já estou desde acima. Muito bom. Nós somos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade. Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade. Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade.
mas a vida pra nós continua. Arquivos Nacionais da Escócia divulgaram hoje a certidão de óbito da Rainha Elizabeth II, falecida aos 96 anos, no dia 8 de setembro. Foi constatado que a causa foi velhice. A certidão foi assinada pela princesa Anne, filha da monarca, que a acompanhou em suas últimas horas de vida. O presidente russo Vladimir Putin vai anunciar amanhã que a Rússia vai anexar 4 regiões separatistas da Ucrânia. Os territórios representam 15% do país invadido. Essa será uma das maiores ofensivas russas desde o início da guerra. A decisão de anexar as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson foi tomada uma semana depois do início de um referendo de 4 dias, organizado e realizado por forças do país russo. Os resultados das urnas foram polêmicos. Segundo as autoridades da região, uma maioria esmagadora votou a favor de se juntar à Rússia. O anúncio de Vladimir Putin é aguardado com grande expectativa. Estruturas de telões estão sendo montadas por todo o país para que todos possam assistir o pronunciamento da maior conquista de Vladimir Putin até o momento. Depois da cerimônia, o presidente terá reuniões com administradores das regiões ucranianas, onde serão assinados acordos com todos os 4 territórios que realizaram referendos e fizeram pedidos correspondentes ao lado russo. Porém, diversos países da Europa e os Estados Unidos não reconheceram a legitimidade dos referendos e também não devem considerar as 4 regiões como territórios da Rússia. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o anúncio da anexação dos territórios será um forte aumento das tensões. O episódio é semelhante ao movimento que a Rússia fez em 2014, quando anexou a Crimeia, uma península da Ucrânia, após um referendo sem nenhum aval internacional. A postura ofensiva de Putin nas últimas semanas é uma resposta a uma forte operação de retomada de territórios por parte da Ucrânia, onde as forças de Kiev conseguiram retomar cerca de 10% do território invadido por tropas russas. O presidente norte-americano Joe Biden disse que o furacão Ian tem potencial para ser o mais mortal de todos os tempos. Até o momento, o número oficial de mortes é incerto, mas o próprio presidente falou em centenas de vidas perdidas. Até o momento, o governo dos Estados Unidos ainda não conseguiu contabilizar quantas pessoas foram vitimadas pelo fenômeno, mas afirma que centenas de óbitos podem ser confirmadas nas próximas horas. O presidente Joe Biden disse em uma coletiva de imprensa que o furacão continua a se mover pela Flórida, com um grau de destruição intenso. Em suas próprias palavras, ele disse: "Esse pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida. Os números ainda são incertos, mas estamos ouvindo relatos preliminares de que pode haver uma perda substancial de vidas." Autoridades de segurança da região relataram ter recebido milhares de ligações para números de emergência durante a madrugada e que as equipes de busca estão encontrando dificuldades para achar possíveis vítimas e feridos. Imagens capturadas por drones mostraram as consequências da ira do furacão Ian na Flórida. A estrada que liga uma ilha do sudoeste do estado ao continente foi totalmente destruída. As empresas de energia locais disseram que mais de 2,5 milhões de residentes e empresas na Flórida continuam sem energia. O primeiro óbito confirmado foi de um homem de 72 anos que se afogou em um canal da cidade de Deltona. Segundo as autoridades, a esposa do homem acionou a polícia após ele sair de casa e desaparecer. O corpo da vítima foi encontrado no canal ainda durante a madrugada. Ele teria escorregado e caído na água enquanto tentava drenar a piscina da casa com uma mangueira. A ação do furacão causou até mesmo o fechamento do complexo de parques da Disney, que deve ter suas atividades retomadas no próximo final de semana. Apesar do fechamento dos parques, alguns hotéis da região ficaram abertos para que os turistas pudessem se proteger do fenômeno. E veja a seguir, Brasil é o segundo país no ranking mundial do desaparecimento de aves. E ainda, uma réplica do automóvel do agente 007 é leiloada por 17 milhões de reais para obras de caridade.
O total de mortes por picadas de cobra subiu quase 15% esse ano na comparação com 2020. Os dados são do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Em média, 139 pessoas morreram no Brasil em 2021 e 31 mil casos foram registrados como acidentes causados pelo envenenamento de serpentes, o que é motivo de preocupação para médicos e especialistas. Segundo o Ministério, a maioria foi por jararacas. Só no estado do Maranhão, por exemplo, foram registrados 20 óbitos seguidos por Pará e Minas Gerais. As picadas de cobra ficam concentradas em ambientes rurais nas regiões Norte e Nordeste. O risco para cada vítima vai depender do efeito da toxina de cada espécie. A principal delas é a insuficiência renal, porque praticamente todas as toxinas vão ser eliminadas pelos rins, mas podem causar diminuição nas funções cardíaca e respiratórias, como é o caso da picada da maior serpente peçonhenta das Américas, a surucucu pico de jacaré. Já em relação aos acidentes de maior risco estão os causados pelas cobras corais, cuja peçonha pode levar à paralisia muscular e, consequentemente, parada respiratória. Para reduzir a contaminação em caso de mordida, é recomendado lavar o local com água e sabão e ir a um hospital de referência para receber o soro antiofídico. Um novo relatório global revelou que o Brasil é o segundo país com mais espécies de aves ameaçadas do mundo, ficando atrás apenas da Indonésia. De 4 em 4 anos, a organização BirdLife International divulga o status de conservação das aves do planeta. A edição 2022 foi publicada nesta quinta-feira e traz um cenário alarmante. Quase metade das espécies delas estão com suas populações em declínio, ou seja, a cada 8, uma está em risco de extinção. Apenas 6% das espécies do mundo apresentaram aumento de suas populações. Só na América do Norte, a estimativa é de que desde a década de 70, 3 bilhões de pássaros foram perdidos, assim como outros 600 milhões na Europa no mesmo período. De acordo com a organização, as aves nos falam sobre a saúde de nosso ambiente natural. Ignoramos suas mensagens por nossa conta e risco. E enfatiza que muitas partes do mundo já estão enfrentando incêndios florestais extremos, secas, ondas de calor e inundações, à medida que os ecossistemas transformados pelo homem lutam para se adaptar às mudanças climáticas. Embora a pandemia de Covid e a crise global do custo de vida tenham, sem dúvida, desviado a atenção da agenda ambiental, a sociedade global deve permanecer focada na crise da biodiversidade. A maioria das espécies de aves ameaçadas são encontradas em regiões tropicais, e 9 países possuem mais de 80 delas, como é o caso da Indonésia, com 162 espécies. O Brasil, em seguida, com 154, e em terceiro, a Colômbia, com 102. Mas no caso de países ou territórios com a maior concentração de espécies em risco de extinção, as ilhas do planeta são as que mais chamam a atenção. Na Polinésia Francesa, há 81 delas. Nova Zelândia, Ilhas Cook e Santa Helena também enfrentam uma alta perda de biodiversidade. Especialistas da BirdLife International citam as mudanças climáticas, a expansão agropecuária, a indústria madeireira, o desmatamento, a introdução de espécies invasoras e o tráfico ilegal de animais silvestres como principais fatores que estão levando tantas espécies a desaparecer, que já causam impacto na sobrevivência de diversas aves e devem provocar ainda mais danos aos seus habitats no futuro. Mas a organização ressalta que há tempo de revertermos essa situação. Há exemplos de espécies que, após terem sido protegidas, conseguiram aumentar os números de suas populações. Se dermos uma chance à natureza, ela pode se recuperar. O Brasil ganhou 3 posições no Índice Global de Inovação na comparação com 2021 e agora está na posição 54 no ranking que abrange 132 países. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo.
A melhora da colocação, no entanto, não significa que o país esteja bem na agenda de inovação, uma vez que os investimentos na área têm caído a cada ano e a posição brasileira está 7 casas abaixo da melhor marca atingida, que era a posição 47 em 2011. Os 5 países mais bem colocados no índice são Suíça, Estados Unidos, Suécia, Reino Unido e Holanda. A dívida pública federal do Brasil caiu 0,40% em agosto sobre julho, a 5.781 bilhões de reais, informou o Tesouro Nacional, em mês com melhoras em indicadores do endividamento do governo por causa do recuo da inflação. Já a participação dos investidores estrangeiros no estoque da dívida caiu ao menor nível em quase 13 anos, com o país perdendo a atratividade relativa em meio à alta dos juros nas grandes economias. A tabela brasileira de composição de alimentos, que traz o valor nutricional e energético de milhares de itens e que tem sido constantemente expandida e atualizada pela equipe do Centro de Pesquisas em Alimentos. Há cerca de 2 anos, a FORC participa, com essa finalidade, de treinamentos de nutricionistas, engenheiros de alimentos e farmacêuticos que atuam na área de composição de alimentos. O BNDES atualizou as regras de financiamentos para os frigoríficos no Brasil. Os procuradores ouvidos concordaram com alguma flexibilização do monitoramento dos fornecedores indiretos, mas defenderam outras regras para o aumento do rigor das operações. Segundo informações da ata de uma reunião entre representantes do banco e do MPF neste mês, as regras do BNDES para o segmento de carne bovina foram estabelecidas em uma resolução de 2009, que em 2016 estabeleceu como prazo para os frigoríficos interessados em operações diretas de financiamento rastrearem toda a cadeia de fornecimento, do nascimento dos animais ao abate. Pesquisadores anunciaram uma descoberta que promete ajudar na compreensão do processo evolutivo do ser humano. Trata-se de fósseis de peixes de 440 milhões de anos, encontrado em 2019, em 2 dos grandes sítios arqueológicos na província de Guizhou e no município de Chongqing, no sudoeste da China. Entre os achados de Chongqing está um fóssil de peixe da família dos Acanthodes. Entre os achados de Chongqing está um fóssil de peixe da família do Acanthodes. Dotados de uma estrutura óssea em torno das nadadeiras, esses peixes são considerados antepassados de seres atuais, com mandíbula e coluna vertebral, como é o caso do ser humano. Faltam 52 dias para a Copa do Mundo. E no Boletim Esquenta Catar de hoje, Leonardo Félix relembra o Mundial de 1998, na França. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da Copa de 1998, realizada na França. Pela primeira vez, a Copa do Mundo teve 32 seleções. Também de forma inédita foi utilizada a regra do gol de ouro. Quem marcasse durante a prorrogação decretava o fim da partida e saía com a vitória e a classificação para a próxima fase. O maior exemplo da aplicação da nova regra foi o jogo das oitavas de final entre os donos da casa e o Paraguai, que terminou com um gol de Blanc. Nesta edição da Copa, a França se sagrou campeã mundial pela primeira vez, com um time sólido, além de contar com o apoio da torcida local e com a genialidade de Zinedine Zidane. Zizou foi o grande nome da final, marcando 2 gols nos 3-0 contra o Brasil, na partida que ficou na história pela ausência de última hora do atacante Ronaldo, que passou mal na concentração. É isso aí, faltam 52 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. O governo e o comitê organizador da Copa do Mundo do Catar anunciaram que a vacina contra a Covid não será obrigatória para entrar no país. Só será necessário apresentar testes negativos para a doença. Os testes vão precisar ser apresentados no balcão de check-in do aeroporto de partida, com 24 horas de antecedência para testes PCR e 48 horas para outros tipos de teste. Não vai ser necessário fazer outro teste na chegada ao Catar.
O uso de máscaras vai ser obrigatório nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. Quem testar positivo durante a competição vai precisar se isolar durante 5 dias e usar máscara por mais 5. Os visitantes de mais de 18 anos também vão precisar baixar um aplicativo de rastreamento necessário para entrar em lugares públicos fechados. A abertura da Copa do Catar vai ser no dia 20 de novembro e a final no dia 18 de dezembro. Em um pequeno município do Rio Grande do Sul, a mais de 350 quilômetros de Porto Alegre, na região do Alto Uruguai, chamado Áurea, o polonês foi estabelecido como idioma cooficial desde 22 de julho deste ano e, inclusive, já faz parte do currículo escolar. A 11 mil quilômetros da Polônia, a resistência do idioma, bem como de outras tradições originárias do país, é encarada pelos 3.517 habitantes da cidade de Áurea, segundo a estimativa do IBGE em 2021, como uma espécie de retribuição aos esforços imprimidos desde que 12 famílias polonesas chegaram no início do século passado. Mas não se engane. Adotar idiomas de imigrantes como oficial, ao lado do português, não é inédito no Brasil. O alemão, ou dialetos dele, por exemplo, foi adotado por ao menos 14 cidades de estados como Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Em Áurea, cerca de 90% dos habitantes são descendentes diretos de poloneses. E a maior parte, ao menos, arrisca algumas palavras na língua, de origem eslava, semelhante ao russo. Cumprimentar alguém na rua dizendo Dzień dobry é tão aceito quanto bom dia. A lei da introdução do idioma é mais do que uma decisão da Câmara de Vereadores. O polonês está no currículo escolar do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e é ensinado por professores voluntários no turno da noite aos interessá-los em aprendê-lo ou aprimorá-lo. Uma réplica do Aston Martin TB5, que foi usado para as acrobacias do filme do último da série 007, Sem Tempo para Morrer, foi vendida por quase 3 milhões de libras, cerca de 17 milhões de reais, em um leilão de caridade. A casa de leilões Christie's disse que a réplica do carro de acrobacias, que é uma das 2 únicas no mundo, foi arrematada por um comprador anônimo por telefone. O valor da venda do veículo vai beneficiar o Fundo de Caridade do Príncipe de Gales, em apoio a instituições de caridade que auxiliam ex-membros das agências de inteligência do Reino Unido. Outras 3 entidades filantrópicas que dão suporte a ex-militares britânicos também vão receber recursos, segundo o comunicado da Christie's. Além do carro Aston Martin, foram leiloados figurinos usados por Daniel Craig e uma série de adereços e recordações de James Bond, em comemoração aos 60 anos da franquia de filmes. O leilão online permanece aberto para outros itens do universo do agente secreto 007, até o dia 5 de outubro, o James Bond's Day. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo descanso para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.